Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso canal do Concurseiro, para mais uma videoaula, né? E hoje com o professor Leandro, que vai trazer o tema o Império Bizantino. Gente, eu sei que a gente está com um tempinho aí, né, que não traz a aula, e devido à dinâmica do dia a dia, e devido também a essa pandemia, né, que nós estamos gravando nossa aula durante a pandemia do coronavírus. Para quem vai assistir depois, né, que passar essa fase aí, estará assistindo, nós estamos gravando justamente no dia que completou 500.022 pessoas que veio a óbito em decorrência do coronavírus. Então, nesse momento também quero estar prestando meus sentimentos, minhas condolências aqui às famílias que perderam os seus entes queridos. Mas antes da apresentação da aula do nosso amigo, professor Leandro Oliveira, eu quero pedir para que vocês assinem o nosso canal, dê o seu likezinho e aperta o sininho para as notificações das próximas aulas, que nós estamos pretendendo agora retomar intensamente, né, intensificadamente, as nossas aulas, por conta que nós tivemos esse espaço aí, devido a essa dinâmica aí de pandemia, alguns acontecimentos que houve em nossas vidas, nossas famílias, né? Mas agora estamos de volta. Então, eu quero passar para a palavra o nosso professor de História, Leandro Oliveira. Obrigado. Fala aí, Leandro. Obrigado, Adna. Tô feliz, pessoal, de estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar junto com a Adna, com vocês, o nosso conhecimento. Também quero deixar aqui, prestar minhas condolências a todas as famílias. É um momento que a gente precisa ter reflexão, precisa ter consciência. Pessoal, se cuidem, não deixem de tomar as medidas preventivas que vocês já sabem, uso de máscara e muitas outras questões durante esse período, porque ele vai passar, nós cremos nisso, e logo, logo a gente vai voltar à nossa vida normal. E é muito satisfatório, né, estar aqui com vocês de novo para poder apresentar mais um vídeo aula. Nossas aulas têm sempre o intuito de agregar a vocês conhecimento de história para que vocês possam realizar as suas provas nas suas escolas, nas suas faculdades, ou provas de concurso, provas de militar. Todas as suas preparações elas venham ser devidas com um conteúdo de qualidade. A gente sempre se esforça de trazer o melhor conteúdo. Somos um canal ainda pequeno, a gente está começando, temos consciência disso, mas nós tentamos preparar sempre com uma grande qualidade, trazendo tudo que nós aprendemos, né, nas nossas faculdades também, na nossa formação, para compartilhar com vocês esse conhecimento. Esse é o intuito desse canal. Então vamos lá. A gente vai abordar, como a Adna falou, um período histórico que é o período ainda da Idade Média, tem a ver com o último vídeo. Se você não assistiu, procura aí no nosso canal o vídeo acerca da Idade Média. Ele ficou bem legal, um vídeo de 1 hora, esmiuçando os pontos principais do que foi a Idade Média. E esse tópico está dentro da Idade Média, que é o Império Bizantino. O que foi o Império Romano do Oriente? Que é exatamente o tema da aula de hoje. Eu preparei os slides e eu não vou demorar para que esse vídeo não fique grande. Vamos lá, vamos acompanhar o slide para começar a nossa aula de hoje. Esse é o slide de apresentação da aula do Império Bizantino que eu preparei para vocês. Ele vai trazer aqui para vocês os pontos principais para que vocês possam anotar, né? A gente está utilizando esse método de slide para que você possa pausar o seu vídeo a qualquer momento, fazer uma releitura do que a gente está apresentando e para que vocês possam anotar também os pontos principais. Aproveitem essa ferramenta, que é uma ferramenta bacana que a gente está passando a utilizar nos nossos vídeos. O Império Bizantino, né? A gente tem uma demarcação histórica conhecida que é de 395 d.C. até o ano de 1453 d.C. Mas antes de chegar nesse tópico do que seria a origem do Império Bizantino, eu deixei aqui para vocês, uma linha da história, uma linha do tempo histórica, só para que vocês entendam. Na parte rosa, vocês têm a marcação do período que a gente vai falar na aula de hoje, a Idade Média.
476, a queda do Império Romano do Ocidente, e até 1453, que é a queda de Constantinopla, a queda do Império Bizantino, que é o tema da aula de hoje. Esse marco da Idade Média até o início da Idade Moderna é importante que vocês entendam para que vocês possam situar o Império Bizantino no tempo histórico, para que vocês saibam em que momento esse império existiu. A gente tem aí, em azul, a pré-história, em amarelo, a Idade Antiga. O tema da aula de hoje está em rosa, dentro da Idade Média. Depois, em verde, piscina, né? Tem a Idade Moderna e a Idade Contemporânea na cor pastel. Avançando a linha do tempo, a gente vai ver aí uma marcação de linha do tempo agora que só pega a parte rosa, a Idade Média. Começando em 476 com a queda do Império Romano. Aí tem alguns pontos principais que ocorrem durante o período da Idade Média: o Império Bizantino, a expansão islâmica, o Império Carolíngio, o feudalismo. Tudo isso nós vimos na aula anterior sobre Idade Média. A gente vai entender agora qual o surgimento do Bizâncio, né? Dessa região que vai ser formada o Império Romano do Oriente, que é conhecido como Império Bizantino. Qual foi o surgimento desse termo? Por que desse termo bizantino? O Império Bizantino originou-se como uma continuidade da parte oriental do Império Romano, que sobreviveu aos ataques dos povos germânicos e não se fragmentou como havia acontecido com a parte ocidental no século V a.C. Ou seja, o Império do Ocidente caiu devido aos avanços dos impérios germânicos, as ditas invasões bárbaras. O termo bizantino foi utilizado pelos historiadores para referir-se pela primeira vez a esse período no século XVI e faz menção à cidade de Bizâncio. Daí vem a origem do termo, primeiro nome que a cidade de Constantinopla recebeu. Essa cidade ela já era conhecida como Bizâncio, antes de se tornar denominada como Constantinopla. Vamos entender por que era chamada de Bizâncio. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, começou como colônia grega em 657 antes da era cristã, antes de Cristo, sob o nome de Bizâncio. Esse nome era uma referência ao suposto lendário rei Bizas, que teria fundado essa cidade. A expressão bizantino popularizou-se a partir do século XIX. Ou seja, o termo bizantino, Império Bizantino, ele vem do fato dessa região que foi denominada a capital Constantinopla por Constantino, já ter o nome de Bizâncio, que foi instituído por esse lendário rei chamado Bizas em 657 a.C. Isso já a gente fala de uma era muito anterior a essa. Então foi preservado essa intitulação devido às tradições daquela região, devido a esse nome que já era conhecido, essa região de Bizâncio. O surgimento do Império Bizantino estava relacionado com a decadência do Império Romano. Na transição dos séculos 2 e 3 d.C., esse império iniciou um processo de declínio relacionado com a crise que envolvia o sistema escravista, a economia, a política e etc. Essa crise levou autoridades romanas a dividirem o Império Romano em duas partes. Assim, aí a data que se iniciou esse slide, em 395 depois de Cristo, foram formados o Império do Ocidente, a capital em Milão, depois em Ravenna, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, que é nessa região do Bizâncio, o que seria a atual Turquia nos tempos atuais, para que vocês possam entender. A gente está falando da região da Turquia, né? A capital Constantinopla fica no que seria hoje a cidade de Istambul, na Turquia.
A cidade de Constantinopla foi fundada pelo imperador Constantino em 330, com o objetivo de tornar-se a nova capital do Império Romano. O objetivo desse imperador era afastar o governo do Império da crise política instalada em Roma. Além disso, a transferência da capital visava afastar a sede do Império dos ataques germânicos. Ou seja, Constantino, ele inaugura Constantinopla como uma capital, que seria a capital dessa nova Roma que a gente vai ver, antes dessa divisão do Império Ocidente e do Império Oriente. Aí Constantino já está sendo, basicamente, no tempo dele, uma espécie de visionário, vendo, né, como o Império do Ocidente ele estava sendo afetado com as invasões dos povos germânicos. Ele pretende levar essa capital para uma outra região, que é essa região do Bizâncio, e instaurar lá uma nova capital para Roma. A partir disso, né, aí tem a seguinte afirmação: designada por Constantino como Nova Roma, essa cidade foi renomeada tempos depois em sua homenagem com o nome de Constantinopla. Daí vem o termo Constantinopla, exatamente por seu fundador Constantino. A parte oriental do império sobreviveu aos ataques germânicos, principalmente por sua prosperidade, que lhe permitia muitas vezes pagar para que esses povos migrassem para outros locais, como a parte ocidental do império. Apesar de ter feito parte do Império Romano, o Império Bizantino desenvolveu-se a partir de tradições culturais distintas das existentes em Roma. A sua influência mais forte foi na tradição cultural grega, e isso resultou em profundas diferenças entre Constantinopla e Roma, que era o Império do Ocidente. Como o idioma de Constantinopla, que era um idioma que foi substituído o latim pelo grego. A cultura helenística, a cultura grega, era muito forte no Império Romano do Oriente, a tal ponto que a língua oficial não era o latim, que era dito no Império Romano do Ocidente, em Roma. Lá foi instituído o grego como a língua padrão, a língua oficial. Ou seja, a primeira característica que diferencia o Ocidente do Oriente, a gente já pode ver na linguagem. Pontos principais da origem, economia e sociedade do Império Romano do Oriente, desse império que é inaugurado nessa parte oriental, em Constantinopla. A origem, ponto principal, foi 330 d.C., a fundação de Constantinopla pelo imperador Constantino. Em 395 d.C., a divisão do Império Romano após a morte do imperador Teodósio. 395 ocorre a divisão. E o Império Romano do Oriente, ele vai ser a mesma coisa, o Império Romano do Oriente, do que o Império Bizantino, que é esse império formado na região do Bizâncio, né, instaurado com a sua capital, Constantinopla. Esse foi o ponto das origens. O ponto da economia. Quais são as características econômicas desse império oriental do Império Romano? A agricultura baseada na servidão. O comércio é um ponto forte também naquela região. A Constantinopla, ela vai ter terminais de rotas para a Ásia. Se nós olharmos hoje na atual conjuntura do que é Istambul, na Turquia, e o que foi Constantinopla no passado, vocês vão perceber que ela é uma espécie de ponto estratégico que liga, né, o início do Oriente ali, né, com a Europa. Ou seja, Constantinopla, ela vai ter uma ligação exatamente com as rotas que vão se iniciar para com a Ásia. Eles vão ter controle de mar, controle de terra, e é um ponto estratégico, é uma cidade instaurada em um local estratégico para controlar essas rotas com a Ásia. O comércio nessa região é muito forte, porque ali há contato tanto com europeus quanto com orientais, né? É uma cidade comercial. Vai ser então uma economia voltada para o comércio. As manufaturas, que são produções
individuais, né, de artesãos. Isso também vai ser um ponto forte em Constantinopla. Haverá ali muitos produtores individuais de matérias específicas, matérias-primas. Eles vão ter como um ponto forte da economia essas manufaturas e produções na cidade de Constantinopla. A sociedade também tem pontos importantes e característicos. Ela está dividida entre a aristocracia, que aí entra dentro da aristocracia a figura do imperador, a nobreza, os manufatureiros, esses produtores artesãos, os mercadores, que são os que fazem o comércio funcionar dentro dessas rotas, e grandes proprietários rurais, que são essas propriedades que estão ao redor de Constantinopla, da capital. Trabalhadores urbanos vai ser uma espécie de outra classe, né, dentro dessa sociedade. Os servos na agricultura são aqueles que trabalham na terra. Eles também estarão presentes como uma outra classe dentro dessa sociedade, e os escravos domésticos, né, que também serão encontrados dentro dessa sociedade oriental do Império Romano, do Império Bizantino. Posso prosseguir, Adna, ou você gostaria de fazer algum comentário até aqui? Não, pode prosseguir sim, professor Beleza. Leandro. E continuando, a gente vai pegar agora um ponto que é bem importante, o auge do Império do Romano do Oriente, que é durante o governo, o reinado do imperador Justiniano. Justiniano, ele governou entre 527 a 565 depois de Cristo, mas ele foi um imperador que teve maior relevância durante o período do Império Bizantino, que levou a região do Bizâncio, né, a região de Constantinopla, ao seu ápice de poder e de esplendor. O principal imperador bizantino foi Justiniano. Durante seu governo, o poder imperial atingiu seu auge, sendo conferidos poderes ilimitados ao imperador, que por sua vez ampliou os privilégios do clero e da nobreza, ampliou as conquistas territoriais, estendendo as fronteiras às penínsulas Itálica e Ibérica, além da conquista e dominação de territórios no norte da África. Os gastos militares forçaram a elevação dos impostos a níveis insuportáveis. A cobrança dos impostos dependia da eficiência dos funcionários, odiados pela população de Constantinopla. As pressões da arrecadação desencadearam em 532 um violento levante conhecido como a Revolta de Nica, que é um ponto importante, pessoal. Pode cair em prova, hein, esse assunto. Aí vocês já sabem aqui o porquê que se instaurou essa revolta. Os membros dos principais partidos políticos, o verde e o azul, costumavam frequentar o hipódromo da cidade. Aristocratas legitimistas que negavam o direito de Justiniano ao trono instigaram os partidos à rebelião, fazendo numerosas exigências. A princípio, o imperador os atendeu, mas, esgotados os meios pacíficos para o atendimento das partes, o conflito se tornou violento. Orientado por sua esposa Teodora e respaldado pelos exércitos comandados pelo general Belisário, Justiniano cercou o hipódromo, centro da reunião dos rebeldes, massacrando 30.000 pessoas e pondo fim ao movimento contestador. Ou seja, um movimento que contestava o poder de Justiniano. E ele deu fim a esse movimento nesse fatídico dia aí, né, que houve um evento e ele passou o fio, a espada na vida dessas pessoas que o tentavam destronar. Continuando, pessoal, um outro ponto interessante para que a gente possa ver diz o seguinte, né? No governo de Justiniano foi construída a Igreja de Santa Sofia. A Igreja de Santa Sofia, pessoal, é uma igreja que é um marco desse cenário, dessa paisagem, do que inclusive é Istambul hoje em dia na Turquia, quem vai visitar a cidade de Istambul. É uma igreja que sobreviveu ao tempo e é uma igreja que ela tem uma forte marca na arquitetura,
nas pinturas, nas suas artes que foram ali representadas, e uma arte bem peculiar e característica desse Império Romano do Oriente, surgida nesse período de Justiniano. Ele foi o imperador que designou a riqueza, o dinheiro necessário daquele período, né? Levantou essa riqueza necessária, esse poder financeiro necessário para bancar essa grande obra. Considerada a mais importante obra da arquitetura bizantina. É o marco, porque ela ainda existe, né? Você pode visitá-la nos dias atuais, cuja sua suntuosidade exprimia a força do poder do Estado personificado pelo imperador, com o objetivo de expressar as tendências introspectivas e espirituais da religião cristã e o poder de Deus como iluminador das almas e dos espíritos. Seus arquitetos projetaram um aspecto sóbrio na face externa e de forma constante decoraram o interior com mosaicos ricamente coloridos, detalhes folheados a ouro, colunas de mármore de cores variadas e pedaços de vidro colorido que refletiam os raios solares, cintilando como pedras preciosas. A igreja passou a ser o palco da maioria das cerimônias de coroação dos imperadores bizantinos. Agora tem um outro ponto importante, além desse grande monumento que foi a Igreja de Santa Sofia, que marca também um pouco dessa cultura, dessa arte do Império Bizantino ainda nos nossos dias, foi a publicação do Corpus Juris Civilis, ou Código Justiniano, que serviu como referência para os códigos civis de diversas nações. Foi a grande realização de Justiniano no campo jurídico. O código resultou de uma compilação do direito romano ocidental e tinha a seguinte subdivisão: o código, conjunto de leis romanas, era uma síntese de quase 2000 anos de jurisprudência romana. O digesto, que era comentário dos grandes juristas sobre essas leis, as institutas, que eram os princípios fundamentais do direito romano, o manual para o uso dos estudantes, e as novelas, que eram novas leis do período justiniano. Ou seja, por que é importante ressaltar aqui a publicação desse Corpus Juris Civilis, ou Código Justiniano? Porque ele serviu de inspiração para o código jurídico ocidental da maioria das nações. Justiniano, ele sintetizou o Código Romano, né, que hoje nós temos no nosso direito moderno, até na nossa nação, né, no Brasil, a nossa forma de ver o direito, essa organização das leis, né, você vê que Justiniano ele teve esse cuidado ao lidar com a jurisprudência, com a essência das leis, quando ele criou esse código nesse período no Império Bizantino. Ele cita juristas, isso é uma das características que a gente vê no nosso direito também, a base de utilizar juristas para trazer jurisprudência a algumas leis, né? Você vê que essa síntese ela foi um marco para ajudar e auxiliar, né, com o tempo, as nações a construírem seus códigos jurídicos e morais também. Isso é um marco do período do Império bizantino, principalmente do período em que Justiniano esteve no poder. O governo justiniano, então, ele está sintetizado nos seguintes pontos, né? Vamos ver aqui a síntese. O povoamento da Península Itálica, 527 a 565 depois de Cristo, ocorreu o apogeu do Império Bizantino, a reconquista da parte do antigo Império Romano do Ocidente. Justiniano conseguiu retomar partes do Império do Ocidente, seu governo foi um governo de grande poder, e aquele Império do Ocidente que havia caído, durante esse período de 527 a 565, o Império do Oriente conseguiu expandir por territórios que o Ocidente já havia perdido no passado. O sul da Espanha, sobre os visigodos, o norte da África, que eram os vândalos, a Itália, que era dominada pelos ostrogodos, o Egito, a Síria, a Palestina e a Mesopotâmia. Ou seja, essas regiões que estavam dominadas por esses povos germânicos, esses
esses povos bárbaros, o Império Bizantino, durante o governo de Justiniano, em 527 a 565, ele fez um povoamento, ele expandiu novamente para essas regiões, saindo lá do Oriente e expandindo com seu poder bélico. Tamanho era o poder que Justiniano alcançou através desse seu governo no Oriente. Então ele retoma essas regiões durante esse período. O Código de Justiniano, que é um outro ponto que a gente viu, foi a criação do Código de Justiniano, que era o Corpus Juris Civilis, a codificação e revisão do direito romano, e também um outro ponto importante que pode cair em provas, né, é a revolta de Nica, 532, uma revolta popular contra o aumento de impostos e contra o dirigismo estatal da religião, né? Ele era o grande imperador, e a gente vai ver que uma característica do cristianismo no Império do Oriente vai ser o imperador regendo a religião, o que vai ser diferente no Império do Ocidente, onde o Papa é o patrono. Dando continuidade, a Igreja Bizantina e o Cisma do Oriente. Como é que era a cultura religiosa e cristã da Igreja Bizantina? O que foi o Cisma do Oriente? Tema de muitas provas e exercícios, pessoal. Em 380 d.C., antes mesmo da divisão do Império em Ocidente e Oriente, o imperador Teodósio havia decretado o Édito de Tessalônica, que estabelecia a oficialização do cristianismo como religião do Estado do Império Romano, oficial. No Oriente, o cristianismo foi integrado à cultura local, incorporando aspectos da realidade bizantina, inteiramente diversos da realidade ocidental. Ou seja, lá em Constantinopla, a realidade era diferente do Ocidente, e o cristianismo empregado lá acabou adotando costumes e culturas locais, né? Houve algumas adaptações diferentes do Ocidente. Assim, o cristianismo oriental passou a ter características próprias, diferenciando-se cada vez mais do ocidental, com grande ênfase na valorização da espiritualidade. O efeito dessas diferenças foi o surgimento no Oriente, lá no Império Bizantino, das divergências doutrinárias, as heresias, o monofisismo e a iconoclastia. Os monofisistas defendiam a natureza unicamente divina de Cristo, negando sua natureza humana, enquanto os iconoclastas pregavam a destruição das imagens e a sua proibição nos templos. Os cristãos orientais denominavam os ícones quaisquer imagens tridimensionais de Cristo ou santos incorporadas às cerimônias religiosas. Dentre os principais produtores de ícones encontravam-se os monges, que auferiam grandes lucros nesse ramo comercial, isentos de tributação, proprietários de grandes propriedades, exercendo grande influência na sociedade, representavam uma ameaça ao poder central. A corriqueira utilização de ícones nos templos e mesmo nas casas era vista por muitos como uma prática idólatra, ou seja, adoração de ídolos. Ou seja, uma das características que foram mais incisivas com essa diferenciação entre o cristianismo praticado no Império Bizantino, no Oriente, com o cristianismo praticado lá no Ocidente, né? Lá em Roma ou nas regiões do Ocidente, seja qual região for, era exatamente essa diferença em que o oriental não aceitava a adoração de imagens, era resistente a esse tipo de prática. E também na perspectiva de que acreditava que Cristo, né, ele veio puramente a Terra, o período que ele viveu, ele era uma figura divina, totalmente Deus, né? Não havia nele nenhum tipo de vestígio humano. Ele, enquanto caminhou pela Terra, ele era 100% Deus. E isso meio que descaracterizava um pouco aquela perspectiva doutrinária que nós conhecemos nos dias atuais, como abriu uma discussão sobre a questão da Trindade, né? Sobre a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus.
Isso foi uma discussão teológica que foi incisiva para chocar o cristianismo oriental com o cristianismo ocidental. Visando enfraquecer o poder dos monges, o imperador Leão III, em 725, proibiu o uso de imagens tridimensionais nos templos, determinando sua destruição ou iconoclastia. O Papa manifestou-se declarando herética a proibição de imagens. O Papa era contra isso. Simplesmente instaurar uma proibição, aprofundando os desentendimentos com o imperador da Igreja Bizantina. O patriarca de Constantinopla era a figura eclesiástica de maior poder no Oriente. Com a conversão dos eslavos ao cristianismo, a prosperidade do império fortalecia-se em sua autoridade. Ou seja, enquanto no Ocidente o Papa era o patrono, no Oriente, no Império Bizantino, o patriarca, aquele que era o imperador, que determinava os rumos dos dogmas religiosos e cristãos daquela região. Ele recusava a supremacia do Papa e da sua igreja ocidental, considerando-se o supremo mandatário do povo cristão. Foram várias as características diferenciadoras desenvolvidas pelo patriarca no Oriente. O ritual era celebrado em grego e não em latim, ou seja, o culto cristão no Oriente, ele era celebrado na língua grega, não era em latim como acontecia no Ocidente. Isso diferenciava muito essas questões. O Estado bizantino controlava a igreja. Isso era chamado, pessoal, e pode cair na prova, de Césaropapismo. 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 O Césaropapismo é exatamente essa característica, por isso é denominado dessa forma, do imperador oriental, do imperador do Império Bizantino, ser aquele que controla a religião cristã naquela região. Isso era denominado, o controle da igreja pelo imperador, como Césaropapismo. E algumas crenças e costumes eram rejeitadas pela igreja oriental, como, por exemplo, a existência do purgatório, a decoração dos templos como imagens tridimensionais de Cristo e de santos. As inúmeras divergências levaram à separação entre as igrejas orientais e ocidentais em 1054. O chamado Cisma do Oriente, que é o nosso tema desse tópico. Foi uma das coisas que separaram, a igreja ocidental cristã da igreja oriental. Essas discussões, no âmbito de dogmas, separaram a visão e os dois, e também o controle, porque no Ocidente o Papa controlava, já no Oriente quem controlava era o imperador. Esse cisma do Oriente, que é o que caracteriza em 1054 essa divisão, é um ponto importante para provas e exercícios. Fiquem ligados nesse tema. Levou à formação de duas igrejas distintas: a Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa, liderada pelo Patriarca de Constantinopla. Avançando, pessoal, a gente já está terminando. Vamos ver então os pontos principais para caso vocês queiram fazer uma releitura, porque isso cai em prova. Quais são os pontos mais principais para a gente se atentar quando fizer as nossas provas e exercícios? A religião, dentro de religião e cultura, no Império Bizantino. O Césaropapismo, a submissão da igreja ao Estado, que é o imperador. Combate às heresias, o arianismo, o monofisismo, o nestorianismo, a iconoclastia, a proibição do culto de imagens e destruição dessas imagens. Isso tudo ocorreu no século VIII, o imperador Leão III, que fez essas proibições, efetivamente. E o cisma do Oriente, em 1054, foi o rompimento da igreja de Roma ocidental com o Papa, da igreja católica apostólica romana, com a criação da igreja ortodoxa, que é essa igreja que vai surgir no Império do Oriente, que é a igreja que até fazia seus cultos em grego, que vai ser a igreja que vai ter grande influência na parte mais asiática, oriental, na igreja russa. A igreja ortodoxa, ela ainda existe nos tempos atuais. É bom você entender aonde ela se rompeu. Foi nesse momento histórico, em 1054.
A arquitetura peculiar, única, caracterizada pela Catedral de Santa Sofia, também é um ponto importante do Império Bizantino. E os mosaicos, né, que são encontrados dentro da catedral, que são bem pitorescos, né, são únicos, que caracterizam um pouco da arte e dessa arte bizantina. Dando continuidade, a gente vai ver agora a decadência do Império e o fim do Império Bizantino, para que a gente termine a nossa aula de hoje. Além do fortalecimento do poder dos grandes proprietários rurais, do enfraquecimento do imperador e das disputas religiosas, contribuíram para o declínio do Império Bizantino os constantes ataques de Bizâncio, os constantes ataques que Bizâncio passou a sofrer, especialmente das cidades italianas, a partir do século XIII, e das investidas de bárbaros e árabes. Se atentem para esse ponto, porque é um dos pontos que mais influenciaram a queda do Império Bizantino. A sua posição e riqueza despertavam cobiça de impérios que surgiram e se fortaleciam. Pouco depois da morte de Justiniano, que foi o auge do Império Bizantino em 565, os lombardos, que eram povos germânicos, e o povo germânico, os lombardos que foram povos germânicos que se instalaram na região do Ocidente, e o povo germânico que até então havia sido mantido no solo onde hoje é a Hungria, tomaram os bizantinos o Ducado de Ravenna e marcharam sobre Roma, né? Ainda nos séculos 7 e 8, os árabes muçulmanos, lembra que eu falei na aula de Idade Média que o Império Árabe ele vai surgir durante o início da Idade Média, né, com a figura de Maomé, a unificação dos povos árabes? Então, eles vão começar a crescer durante o avanço do Império Bizantino. No século VII, principalmente no século VIII, já é notada essa expansão dos povos árabes. Os árabes muçulmanos tomaram do Império Bizantino as regiões do norte da África, do sul da Península Ibérica e anexaram também o Egito, a Palestina, a Síria e a Mesopotâmia, reduzindo a civilização bizantina ao território sensivelmente menor ao período anterior de Justiniano. Lembra que Justiniano, no seu auge, ele conquistou essas regiões da Península Ibérica e da região da Palestina, da Síria, do Egito e da Mesopotâmia? Os árabes vão tomar dele, né? Vão tomar do Império Bizantino essas regiões entre o século VII e o século VIII. Depois de um longo cerco, em 1453, essa é a data da queda e marca o fim da Idade Média. Anotem, por favor, esse marco. Depois de um longo cerco, em 1453, os turco-otomanos, que foi um povo árabe poderosíssimo nesse período, comandados pelo sultão Maomé II, conquistaram a cidade de Constantinopla, ou Bizâncio, destruindo o Império Bizantino. Constantinopla tornou-se a capital de outro estado poderoso, o Império Otomano, passando a se chamar, no que hoje nós conhecemos, Istambul, e permanecendo até os dias atuais como a maior e mais importante cidade da República da Turquia. A tomada de Constantinopla foi um marco para a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Os fatores mais importantes a se levar em consideração na hora da prova, dos exercícios, da decadência do Império Bizantino. Quais são os fatores, Leandro? São esses aqui, ó. Disputas religiosas, conflitos políticos, caos econômico e corrupção que acabava por se instaurar cada vez mais no Império Bizantino. A arrecadação caiu, eles perderam terras depois do auge do Império de Justiniano. Ao longo do tempo isso foi sendo ocasionado, né? Esse caos econômico e essa força tanto dos árabes quanto dos germânicos sobre o Império Bizantino, de ataques constantes a essa cidade, foi enfraquecendo esse império. Pouca arrecadação e muita predisposição para a guerra, sem ter como manter essa resistência a essas guerras. A expansão islâmica, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos e as invasões eslavas, os Balcãs.
que eram caracterizado pelos germânicos, né? Que estavam sempre ali fronteiriços também, indo contra Constantinopla. É isso, pessoal. Eu agradeço vocês por terem acompanhado até aqui, né, o nosso canal História para Concurseiros, nosso canal de história. Eu peço para que vocês, se puderem, se inscrevam no canal. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Isso é muito importante. A gente precisa expandir esse canal para que esse conhecimento alcance mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente preparou com carinho para que vocês continuem essa parceria aí conosco. Eu vou passar para a Adna para que ela faça as considerações finais e nós nos vemos na próxima aula. A próxima aula eu estou pretendendo abordar um período, um marco da Idade Média que também é importante em provas, que são as cruzadas. Vai ser bem legal, a gente vai falar dos templários, cavaleiros templários, vai ter bastante novidade legal sobre esse ponto principal da Idade Média. É isso, Adna. Legal, professor Leandro. Os Cavaleiros Templários, as Cruzadas é um tema muito interessante. Sim. E também cai questões em provas, né? Então, bem legal esse tema aí para a próxima aula. Bom, pessoal, agradecemos a explanação do Leandro, um conteúdo bem importante, foi bem explicado, e que vocês possam fazer bom proveito desse conteúdo para suas aulas, para suas preparações para concursos, ou apenas conhecimento mesmo, né? E repetindo, né, a fala do professor no finalzinho aí, com relação a dar o nosso like aqui no nosso canal, né? Isso aí. Então é isso. Então, valeu, até breve, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aí. Tchau. É isso aí. Até a próxima aula.